Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso FTU, o podcast do FTU. E o tema de hoje é o tema clamor popular, né? Desde o primeiro episódio a galera vinha pedindo, finalmente chegou o dia de falarmos sobre namoro. Por que será, né? Se nem namorar você pode, né? Mas aqui no Pode Isso você vai entender por que você estava chorando ontem, no Dia dos Namorados, lá, porque você não ganhou presente de ninguém, nem uma cartinha. Pois é, mas se tá namorando escondido, vai falar o quê, né? Pois é. Então a gente vai falar muito sobre isso. Você tem dúvidas, você tem comentários, então já corre lá, pega o link, dispara para os seus colegas, vamos falar sobre namoro no episódio de hoje. Espalha geral, porque o FTU está falando hoje sobre namoro aqui no nosso podcast. E para falar sobre namoro, trouxemos a Pamela, que começou a namorar na adolescência. Não sei se deu certo, mas a gente vai descobrir a história dela aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Patrícia. Você começou a namorar com quantos anos? Assim, a bagunçar a minha vida a partir dos 13. Bagunçar a sua vida. Eu acho que também a gente vai ter que definir aqui o que é namoro, né? Porque a galera não considera se envolver com alguém namoro, né? Não. Quando é que a galera considera namoro? Quando de fato recebe o pedido de namoro e coloca uma aliança no dedo. Fora isso. Mas os pais têm que estar sabendo, Sim. a família tem que aprovar. Isso. Aí já é algo declarado. Isso é namoro. Isso, que é namoro. Mas ficante, peguete, essas coisas não é namoro. Não é considerado. E com 13 anos você tinha o quê? Namoro ou ficante? Ficante. Ficante sério ou ficante ficante? Ficante. Porque também tem um ficante sério, né? É, aquele que ainda tem ciúmes, né? Mas não é considerado namoro. E aí tinha crushes também? Sim. Da padaria, da estação, da casa da sua avó, Na escola. na igreja. Tinha uns 5 ali no radar. É bem por aí. É bem por aí. Pois é, tem muita coisa aqui que a gente vai descobrindo. Tem coisa que a mãe da Pamela vai descobrir hoje aqui, ao vivo, no Pode Isso FTU, porque a gente vai falar sobre namoro. A galera tem muita pergunta, hein? O que não falta são curiosos. Eu acho que um tema nunca foi tão disputado para mandar pergunta quanto o namoro. Vamos conferir. Dia dos Namorados sem namorado combina? Nós fizemos algumas perguntas para os teens sobre o namoro. Com quantos anos já pode namorar? Então, conhecer, eu acho que a partir dos 17. Namorar mesmo a partir dos 18, 19, quando você tem como pode dizer, uma situação financeira boa, né? Eu acho que com 16, mas se a pessoa tiver, com uma maturidade boa, acho que uns 15 dá, mas acho que com 16, acho que é a idade ideal. Primeiro, você tem que ter maturidade para namorar, mas eu acho que a idade certa para namorar é 17, 18 anos. Bom, é acima dos 18 anos, mas também que tem uma mentalidade diferente, né? Que a pessoa seja mais madura. Eu acho que com 19, 20 anos, porque o namoro vem logo em seguida do casamento. Óbvio que não na adolescência. Né, mas quando você já tiver, uns 18 anos, 17, por aí. Bom, namorar. A idade certa é a idade que eu estou num pico de responsabilidade. Ou seja, quando eu estou com a minha casa, quando eu tenho meu emprego, quando eu tenho o Espírito Santo, então é necessário que eu esteja bem comigo mesmo, bem espiritualmente, e dependa apenas de Deus para ser feliz. Minha mãe sugeriu 16. Mas eu vou ter que ter meu emprego, né? Vou ter que ter como me sustentar, então... Depende da maturidade da pessoa, né? Assim, então acho que pra mim, uns 17, 18 anos, por aí tá bom. Então vai ser 18, 19, 16, 15, vai só aproximando da idade dele. O que a gente percebe de acordo com o interesse pessoal, a pessoa responde, né? A idade. A sua mãe falava que você podia namorar com quantos anos? Ixi, só depois dos 18. Depois dos 18. Aí você começou a mentir pra ela. Foi. A ficar escondido com os meninos. Isso, a partir dos 13, aí eu já mentia pros meus pais. E com 15 anos também eu conheci um namorado, que aí foi namoro mesmo.
Só que durou dos 15 aos 17 pra ele me pedir em namoro oficial. Então... 2 anos vocês ficaram fazendo o quê? 2 anos aí. Ficava com ele, e depois eu descobri que ele tava ficando com outras, e aí eu tava com outros, e isso também me afetava, né? Que a partir desse relacionamento me causou vários problemas. Mas aí o pedido oficial veio com 17 anos, e meus pais não aceitaram. Claro que não aceitaria. O cara ficou te traindo, você traindo ele, 2 anos sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Deixar ficar junto é assinar embaixo do erro, né? Mas vamos voltar lá um pouquinho. Com 13 anos, por que você começou a namorar? Influência de amigos, curiosidade, a oportunidade? O que te levou a querer se envolver tão cedo? Curiosidade e influência de amigas. Porque na escola eu fui a última a beijar na boca. Então todas as minhas amigas falavam sobre isso, eu fiquei com um fulano, nesse final de semana eu fiquei com... E eu sempre eu não conseguia me envolver ali, fazer parte da conversa delas. Você já era da igreja? Eu cresci na igreja. Você cresceu na igreja, então você participou da escolinha. Naquela época já tinha o FTU, você já frequentava, era orientada. Sim. Mas você estava querendo causar e ganhar a atenção das amigas da escola. Isso. E aí, a partir dos 13 anos, por conta dessa influência de amizades, eu deixei tudo que eu aprendi na igreja com os meus pais e comecei a mentir para me enquadrar naquela realidade que as minhas amigas viviam. Então, foi aí que eu comecei a ficar com alguns meninos, saía, mentia para os meus pais. Foi nesse período assim. E os conflitos? Porque você sabia o que era certo. Aí, claro, quando começa a namorar, vem aquela sensação. Nossa, que legal, tô sendo namorada, que sensação, tô beijando na boca. Olha, esse menino gosta de mim. E a menina se acha assim, a última Coca-Cola do deserto. Mas e os conflitos de estar mentindo? Como é que algo que fazia você mentir para os seus pais poderia te fazer bem? Você não tinha um conflito do que você sabia que era certo com o que você agora estava fazendo? Sim, tinha muito conflitos, porque no fundo eu sabia que ali não era o meu lugar, que eu estava fazendo o que era errado, que eu estava chateando os meus pais, mas por conta daquela influência, então isso, e a curiosidade dentro de mim, então isso gritou mais alto. E eu vivia nesse conflito, porém, me arriscando, né? E conhecendo novas pessoas, enfim, pra estar ali fazendo parte daquele ciclo de amizades que eu tinha. Então, se era aquilo que eu tinha que fazer pra ter elas como amigas, eu ia fazer. Olha só como começa a... Não vou nem falar a palavra aqui, mas o Bispo Renato falou lá no Conexão Team, né? As borradas da vida para ter assunto para conversar com as minhas amigas. Então eu vou lá e me sujeito a fazer algo que eu sei que tá errado, que vai causar uma consequência, porque com certeza lá na frente a gente vai contar aqui, né, a história da tragédia, mas que causa primeiramente, né? Você não se sentia usada naquele momento? Ou você que estava usando? Como era? Não, eu me sentia usada, porque antes de acontecer, né, o primeiro beijo, ficar com os meninos, eu tinha um desejo de me guardar, de beijar o meu primeiro namorado e assim casar. Mas com o tempo isso se perdeu. E aí foi quando eu me vi, eu já estava achando normal aquela vida. Aí vem aquela sensação, bom, já tô perdida mesmo, agora já que eu estraguei, fiz, agora quem vai querer alguém como eu? Aí se lança de vez. Isso, eram esses pensamentos que veio na minha mente. E aí, consequentemente, eu já não tinha mais vontade de vir para a igreja com a minha mãe. Então, aquilo se tornou para mim algo normal. Então, por eu também ter ficado afastada, então eu anulei, assim, esqueci por um período tudo aquilo que eu aprendi e
fui me enquadrando cada vez mais naquele padrão ali de amizades. Então, eu vivi em conflitos, mas já não eram tão grandes quanto foi no início, para eu começar. Que aquilo ali já para mim já era normal. Aquilo era o certo a se fazer. Quem não fazia aquilo era o bobão. Tô pensando assim, eu tô em vantagem. Digamos assim, o discurso a gente só fica, não tem compromisso nenhum, tô ali é só o momento. Vivo o momento carpe diem ali, slogan, né, filosófico, para dar assim, um peso no meu argumento. Eu acho que aquilo ali é o máximo. Mas vamos falar a verdade para quem está assistindo a gente aqui, no FTU. Ficava aquela vontade, assim, eu queria algo mais sério, eu queria que voltasse a me procurar. Tinha essa esperança dentro de você? Sim, tinha. Tanto é que com 15 anos, quando eu fiquei com um rapaz, que ali eu criei um sentimento, fui iludida, eu tinha essa esperança, me procurar, de ter algo sério comigo, mas ali eu me frustrei, porque eu não tive isso. Então, com aquele sentimento, eu me sentindo frustrada, aí para não ficar por baixo, então já que ele vai ficar com outras, então eu vou ficar com outros também. E aí, sem perceber, ali eu só ia me afundando cada vez mais e eu ia me frustrando cada vez mais, me iludindo. Então, o vazio assim dentro de mim foi crescendo por conta dessas situações. E a pressão é muito grande. Essa é a verdade. A pressão, a curiosidade, a idade do adolescente, é normal que ele se apaixone, que ele goste de alguém, que ele queira também ser desejado por alguém, né? A gente estava com o Isaac no outro episódio, ele falando que todas as meninas da sala queriam namorar com ele. Todas, Nossa, não sei. Galã. Eu queria fazer ali uma pesquisa de consumo. Quantas meninas eram? Às vezes ele estava numa sala de 4 alunos, né? Mas tudo bem. Aproveitar que ele não está hoje no episódio. Tinha 4 alunos na sua sala, você, 2 amigos e uma menina. Você sabe que quando a pessoa é de Deus, o diabo envia lá as suas escolhidas, né? Então, é normal o adolescente começar a admirar alguém, tá ali convivendo na escola. Agora, a gente não entende como alguém que recebia o melhor, sabia o que era certo, decidiu embarcar numa aventura que tá cansado de ver testemunho falando que chegou na igreja arrebentado, com a vida estragada e quebrou a cara e tal. É assim, é como a Paty falava, a palavra do Bispo Renato, é só burro mesmo. Porque ele pensa assim, não, comigo vai ser diferente, comigo não vai acontecer, né? É bem isso. Não, comigo, imagina que eu vou chegar nesse estado, mas aí quando você vê, você já tá muito envolvida e cada vez sofrendo mais. E sem perceber, né? Alguma vez você se viu em perigo nessas aventuras de ficar com o menino, ficar com alguém para vingar do outro? Alguma vez você foi ameaçada ou você se meteu em problemas? Já, teve uma situação que eu menti para os meus pais, falando que eu ia na casa de uma amiga e eu ia me encontrar com um rapaz que eu estava conhecendo. E aí eu encontrei ele numa estação de metrô e saindo dela, a gente foi abordado e fomos roubados. Só que, então assim, ali eu falei, meu Deus, se eu for... Vão levar meu celular, o que eu vou falar para os meus pais? Se eles achavam que eu estava dentro da casa de uma amiga minha. Então ali eu me senti com muito medo, aflita e muitas outras situações também com medo. Nesse dia a casa caiu ou você tentou sustentar a mentira? Nesse dia a casa não caiu porque acabou que o ladrão levou só os bens do rapaz que eu estava ficando. Não levou meu celular porque eu escondi. Então, ainda assim, eu via que Deus me livrava ali de algumas coisas, porém, eu sabia que, no fundo, eu estava chateando os meus pais, mesmo escondendo isso deles. Em algum momento, a casa ia cair. Você tinha estrutura para namorar com 13 anos? Nenhuma, nem maturidade, nem tinha planos ali porque você namora com a intenção de casar. Então, eu ia namorar 10 anos para poder ter uma estrutura financeira para casar. Então, assim, não tinha. E o pior é que o adolescente acha que tem, né? Para ele só basta, eu gosto dela, ela gosta de mim e a gente quer ficar.
Para ele isso é tudo que ele precisa. Mas foi por isso que inventaram a historinha do ficar. Exatamente por isso, né? Inventaram uma fórmula, digamos assim, para tentar enganar a si mesmo, porque é isso que você está fazendo. Você que está aí com essa ilusão do ficar, você está só sendo usada. Você está sendo usada, menina. Você está sendo usada e é muito pior. A gente sabe, o garoto também tem consequência, porque ele está plantando a infidelidade na vida dele. Você pensa, eu sou o garanhão, você não é nada. Você está só plantando um cafajeste dentro de você. Você está criando ele. Mas para a menina, ela tem essa ilusão. Tem. E se ilude, assim, não só comigo, né? Com as outras amigas minhas da época, a mesma coisa. Então, todas sofreram. Teve algumas que teve que passar por acompanhamento psicológico, essas coisas. Devido a ter começado uma vida amorosa muito cedo, sem estrutura nenhuma. Tem idade certa para começar? Namorar escondido faz bem? Fortalece o relacionamento? Primeiro tem que experimentar escondido para depois falar com os pais? São muitas as perguntas que o adolescente tem e não sabe o que fazer. Nós vamos falar mais, mas a gente tem aqui, o manual para você não quebrar a cara. É a vacina contra a burrice, né? Sim. É a vacina, é a antiburrícica. Não sei se existe essa palavra, mas aqui, a vacina antiburrícica tá aqui, A gente vai falar sobre o livro Namoro Blindado, tá bom? Vamos fazer um ping-pong aqui de perguntas da galera. Vamos tentar responder o máximo possível para tirar as dúvidas. Oi, meu nome é Emanuele, eu tenho 14 anos e frequento a Igreja do Renascença em Teresina, no Piauí. E a minha pergunta é, mesmo os dois tendo o Espírito Santo, é possível o relacionamento dar errado? É possível o relacionamento dar errado. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é você saber lidar com um relacionamento. A gente vê o exemplo do Bispo Renato e da senhora Cris, exatamente, os dois tendo o Espírito Santo, brigavam, ele não sabia ser marido, até porque falta muita referência hoje em dia, né? Você só vai fazer o que você sabe. Então você tem o Espírito Santo, mas você não sabe lidar dentro de um relacionamento. A primeira referência deveria ser do pai e da mãe, deveria ser os pais ensinando, conversando, mas principalmente sendo um exemplo para os filhos. O Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Ele é o conselheiro, ele te dá a dica, ele vai lá e te mostra a verdade, mas a decisão sempre da pessoa. Então, se a pessoa quer insistir em fazer do jeito dela, ele não vai te obrigar. Você viu seus pais sendo um exemplo, uma referência para você? Não. Tá vendo? Tá vendo? Quer dizer, você não sabia o que era ser uma esposa, uma namorada, uma mulher. Você não tinha neles aquela referência do que é o certo. Não tinha. Assim, da parte da minha mãe até que sim, mas o meu pai não. Então eu não tinha um bom exemplo dentro de casa, então eu achava que na rua também os homens poderiam ter o mesmo tratamento que o meu pai. E muitas vezes a menina vai buscar com namoros fora suprir a carência, a ausência do pai, a presença afetiva do pai. E ela acaba se deixando levar por essa solidão. E muitos adolescentes pensam assim, não, eu tenho o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, aí a gente vai dar certo. Não vai dar certo, porque é uma questão de maturidade, é uma questão de estrutura. Tem que ter uma estrutura, não é só querer ficar juntos. A estrutura espiritual, a estrutura até humana, né? Até humana. Adolescente tem muita coisa ainda, ele tem que estudar, ele tem que chegar na faculdade, ele tem que ter uma carreira profissional, ele tem que ter um certo caminho já trilhado. Sim, é uma construção. E você que deveria participar da terapia do amor exatamente para aprender sobre isso. Nós temos todos os dias que melhorar. Não é algo assim que é definitivo. Não, é um processo contínuo. E até o fim da vida. Então, para caminhar juntos, para seguir o rumo e dando certo, é uma construção constante. Eu preciso estar ali todo o tempo me moldando, todo o tempo. Claro, tendo o Espírito Santo, já é assim, maravilhoso, porque ele está lá te mostrando, mas eu tenho que querer enxergar também quem eu sou.
E isso o adolescente ainda não tem maturidade para fazer. E o mundo glamoriza. O mundo glamoriza o sexo. Então é normal, você vê uma série é pornografia pura. O adolescente já tem acesso à pornografia no celular. Ele tá lá no Twitch, supostamente vendo live de jogo, mas recebendo um monte de sites de pornografia. Então ele tem acesso à sexualização muito cedo, muito cedo. E isso aguça a curiosidade dele. Interessante, ele não tem curiosidade para saber como é que é trabalhar para cuidar de uma família, cuidar de uma casa. Ele não tem curiosidade para essas coisas. A gente está numa geração hoje que não quer estudar, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. É uma geração de preguiçosos. Mas quer namorar, quer beijar na boca, né? E acha que não faz mal. Mas cada relação que você tem e quebra a cara, machuca. A pessoa pode até falar que não, mas lá dentro ela sabe o quanto ela foi ferida. Machuca. E aí você carrega traumas, né? Então, você vai carregando uma bagagem e quando você encontra a pessoa ali certa, até você tirar aqueles traumas, aquelas bagagens, pra você não levar para aquele relacionamento, é difícil. Então, só dá errado. Já foi rejeitada? Eu sofri muito com o meu ex-relacionamento, né? Por conta de traições, mas assim, rejeitada nunca fui. Porém, ser traída não é ser rejeitada. Olha só, olha os conceitos, olha só, pra você entender. Ser traída, na sua lista de coisa ruim, ser traída tá em qual parte? Assim, por conta, eu penso como rejeitada no sentido de, às vezes que eu quis, ele não quis. Mas, olhando por esse lado, com certeza, claro, uma rejeição. É uma rejeição. Quer dizer, você ser traído, você ser trocada, você ser ignorada, você ser humilhada. Com certeza, chega um momento que você está suplicando a atenção da pessoa. Né? Mendigando. É claro, não é novidade. Eu não estou aqui revelando assim, o passado dela, não. É o que acontece. É o caminho que você está trilhando e você acha que não tem consequência. Só que, como ela disse, quando você encontra a pessoa que está ali, que tem caráter, que é uma pessoa de Deus, você já está toda machucada por dentro. Aí você tem medo dele ir lá e tocar na sua ferida. E quem está com Deus, quem tem o Espírito Santo, ele tem o equilíbrio, ele tem o domínio próprio. Ele sabe tomar boas decisões e se ele ainda não sabe o que fazer, ele vai orar ao Espírito Santo. Então pode um relacionamento de duas pessoas que têm o Espírito Santo dar errado? Pode. E o que elas precisam fazer para dar certo? Aprender. Aprender o certo para fazer o que é certo. Nós temos a terapia do amor, nós temos o livro Namoro Blindado, nós temos o livro Casamento Blindado, nós temos a Escola do Amor todos os sábados. Nós temos as séries bíblicas que tem ali aprendizados de relacionamento. Olha como que Salomão conseguiu bagunçar a vida dele. Olha como Salomão conseguiu estragar tudo de bom que ele conquistou materialmente. Ele sujou com a bagunça na vida amorosa dele. Então ali já são exemplos que a própria palavra de Deus nos deixa registrados para a pessoa pensar um pouquinho, para a pessoa usar a inteligência. Pera lá, se eu fizer isso aqui, eu vou quebrar a cara também. Mas você era daquelas adolescentes que prestava atenção no que se ensinava ou você ficava de bobeira na hora da reunião? Eu prestava atenção, porém eu carregava muito comigo aquela coisa de bem adolescente. Eu preciso viver a minha vida, eu preciso ter as minhas experiências para mim tirar as minhas conclusões. Deixa eu cometer meus erros, porque senão não tem nem do que arrepender. Era bem isso que eu pensava. Então, foi assim que eu fui me afundando cada vez mais. Você disse bem, me afundando. Em vez de estar crescendo, amadurecendo, subindo de nível, não, vai só piorando, né? Porque aí você já quer mudar o seu jeito de se maquiar, já quer mudar o seu jeito de se vestir. Você queria virar o quê? Pericrente? Tava na igreja, a mãe queria ser perigosa? Como é que era? E olha que eu ainda tinha esses apelidos, porque eu vivia... Tava revelando mesmo o passado dela. Porque eu vivia esses momentos com as minhas amigas e depois a minha mãe me levava pra igreja. Aí eu, nas redes sociais, né, postava que vinha pra igreja...
E de manhã e à noite já estava nas festas, me vestindo com roupas vulgares. Então eu ainda carregava esses apelidos também de zoação e ninguém me dava credibilidade, né? Então eu vinha pra igreja e... porque nem você valorizava quem você era, né? Exato. Você tem esses conflitos também, adolescente? Deixa aí nos comentários. Nós vamos à próxima pergunta. Olá, meu nome é Gustavo, sou daqui da Catedral de Sergipe. E hoje eu vim falar, pastor, eu tô com uma dúvida muito grande. Como é que a gente pode tirar um desejo de namoro dentro de nós? Como é que eu tiro o desejo do namoro dentro de nós? Bom, se a sua mãe for igual a minha, ela ia tirar a base da chinela, né? Tá sentindo ainda? Tome! Né? Se a sua mãe fosse igual a minha tirava a base da chinela. Mas a questão não é o desejo de namorar, né? A questão é, eu estou preparado, eu tô pronto. E o adolescente acha que o tá pronto para namorar é, eu quero, encontrei alguém que também quer, já tô pronto. Mas não, você tem muita coisa ainda para construir antes de entrar num relacionamento. Construir em você, eu digo. Não falo nem financeiramente, não. Falo de construção em você, de estrutura. Porque quebrar a cara dói, quebrar a cara machuca. Então, como é que eu faço para tirar esse desejo? Fale com Deus, tome banho de água gelada. Para de ficar stalkeando a menina, para de ficar seguindo ela. Para de toda hora que ela posta alguma coisa, você ficar curtindo. Ela nem postou, você já curtiu. Quer dizer, como é que você vai esquecer alguém que toda hora você está olhando? Como é que você vai tirar um desejo que você alimenta ele o tempo todo? Então é a mesma coisa que você falar pro gato não querer carne e levar ele pro açougue, né? Desejo passa. É simples. Desejo passa. Tô com desejo de ir lá comer o sanduíche daquele fast food que você sabe que faz mal. Passa, vai passar. É só você não alimentar. Então, como que eu tiro esse desejo? Primeiro, eu tenho que usar a inteligência. Eu tô pronto para namorar? Eu tenho condições de namorar alguém, de cuidar de alguém? Eu tenho preguiça de lavar meu tênis chulezento? Eu tenho preguiça de arrumar minha cama? Eu tenho preguiça de jogar fora os papéis de balinha e bolacha que estão lá na minha gaveta há 300 anos? A minha mãe tem que brigar comigo para eu ir tomar banho. Minha mãe briga comigo, meu quarto fede uma mistura de chulé com suor. A última vez que trocou a roupa de cama foi quando o Brasil foi tetra. Então, meu caro, como é que você quer namorar? Não, você não acha nem o par de meia, quer achar o par da sua vida. Pois é. Então eu vou te dar 1001 motivos para você tirar esse desejo de dentro de você. Primeira coisa que o livro Namoro Blindado ensina é você ter um relacionamento com Deus. Primeiro você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter uma estrutura espiritual, uma estrutura de autoestima que vem do alto. Então você desenvolva um relacionamento com Deus. Segundo, desenvolva um bom relacionamento com você mesmo. Você tem que saber o seu valor, você tem que investir nos seus talentos, nos seus estudos. Hoje em dia os adolescentes são burros, são burrinhos. É a primeira geração que é mais burra que os pais. O QI é abaixo do QI dos pais. Não sabe falar outro idioma, não sabe tocar um instrumento, não é bom de nenhum esporte. Não, sou bom no FIFA Play aqui, ó, da capa. Você é bom em nada. Você é bom em nada. Você é um adolescente mole, fraco, que tem nojinho de tudo. Por quê? Porque você não tem estrutura ainda. Então, é importante primeiro você ter uma estrutura pessoal. Depois, com a família. Minha mãe dizia, quem não é bom filho não vai ser bom marido. Quem não é boa filha não vai ser boa esposa. Por quê? Porque o relacionamento familiar é o primeiro relacionamento que deveria funcionar. Se você não dá bem com seu pai, com seus irmãos, como é que você vai saber tratar alguém de fora? Como é que era você, Pamela, dentro de casa? Era uma boa filha, uma boa irmã? Como é que era você dentro de casa? Não era uma boa filha, nem uma boa irmã. Eu enfrentava os meus pais, então eu era muito rebelde, eu respondia, eu queria ditar as minhas regras. Você ajudava em casa? Não. Arrumava suas coisas? Não. Seu armário, como é que era as suas roupas? Para achar uma roupa, puxava, estava amarrada na outra, como é que era? Tudo empelotada? Era tudo era uma bagunça.
Até porque também tinha uma pessoa, né, que trabalhava lá em casa, então eu não fazia conta disso. Você era Nunca daquelas me que só interessei. pintava a unha que saía pra fora da sandália? Que não tinha... Não tinha feito a manicure? Porque tem gente que só vive de aparência, né? Só pinta a ponta da unha que saiu pra fora da sandália. As outras 3 aqui, ó. Vai ver. Tem gente que é bem porquinha, viu? Vou te dizer. Você fazia de tudo lá fora pra parecer perfeita. Isso, Mas nas dentro de redes casa não tava sociais. nem aí quem você era pra sua família. Não, não estava nem aí. Nas redes sociais me aparentava, mostrava que eu era feliz, que eu estava super contente com aquela vida que eu levava. E dentro de casa, quem aguentava os meus choros, as minhas angústias, minhas crises, eram os meus pais. Chegou a se envolver em vícios também? Sim. Me envolvi no vício da bebida, das drogas, cigarro, maconha. Meu Deus, cada vez você estava mais distante de quem você era e de quem você poderia chegar a ser, né? Exato. Você tomou um caminho oposto ao da felicidade. Completamente oposto. E aí foi onde... Aquilo, são consequências, né? Você faz uma coisinha ali que te leva pra outra. E aí, quando você vai ver, você já tá completamente envolvida com aquela sujeiraiada e você acha que aquilo é o certo, o normal. E os estudos? Piorou? Eu colava bastante nas Colava. provas para poder passar. Eu não me interessava. Minha mãe cansou de pagar a faculdade também para mim. Naquela fase, logo após a escola, e eu só cabulava a aula. E aí, quando ela descobriu, foi mais um desgosto para ela. E minha mãe sempre investiu, meus pais sempre investiram, assim, em um bom estudo, faziam muito esforço para conseguir me dar uma boa educação, mas eu não valorizava. Mas aí vem, né? Aí fica a dica para os pais. Os pais investem no que o filho vai fazer, investe no futuro acadêmico, e o maior investimento, que é o investimento espiritual, não cobra. Não impõe que o filho tenha um relacionamento com Deus, não ensina, principalmente com o exemplo. Os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar na prática o que é a fé, o que é o amor, o que é o respeito, o que é o carinho. Esse é o maior dever dos pais. O maior dever dos pais é o dever de ser líder, de ser referência para os filhos. E nem sempre os pais têm essa consciência também. E acaba gerando essa curiosidade fora de hora. Se você não tem ali dentro de casa o papel suprido pelo seu pai, para sua mãe, você vai procurar fora. Essa carência que surge, ela vai procurar suprir de alguma forma. E se alguém te falasse lá com 13 anos de idade, que você dando o seu primeiro beijo ali para provar e ter uma conversa e poder contar para os amigos que você ia parar lá nos vícios, você acreditaria? Não. E nem entraria. Mas tudo tem um começo, né? E quando começa errado, então a tendência é só piorar. Essa vulgarização, essa perda de referência é terrível, porque a partir do momento que você tem um envolvimento sentimental, seja um beijo, seja ficar, o pessoal já não sabe, é uma bagunça, ninguém é de ninguém. Como diz o Bispo Macedo, é uma esculhambação. Mas ali quebra algo dentro da pessoa, é algo assim espiritual também, porque ela perde o senso de valor, ela perde o senso de quem sou eu. E é difícil explicar isso, né? Como a Paty disse, se você imaginasse o abismo que você estava se lançando, duvido que você ia se lançar. Jamais. Mas você foi profundo, porque aí você foi para as drogas, foi para o álcool. Qual foi o pior momento assim que você se viu perdidaça? Foi quando eu vivi essa fase dos 13 aos 19. Então, quando eu estava com 19 anos... já estava com depressão, eu já tinha mais conflitos com os meus pais, e aí foi quando eu fiz uma viagem, sem a permissão dos meus pais. Eu já trabalhava, né, ali na época, eu achava que eu podia... Sou maior de idade, eu ganho meu dinheiro, não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu tinha exatamente esse pensamento, mesmo morando na casa dos meus pais e fazendo tudo errado.
E aí foi quando eu fiz uma viagem sem a permissão dos meus pais, e só que antes dessa viagem já estava acontecendo vários conflitos dentro de casa por conta do meu comportamento. E aí nessa viagem foi o estopim, porque eu fui sem a permissão e lá eu usei muita droga. Lá eu fumei muito, bebi muito. E quando eu voltei para casa, aí os meus pais me deram silêncio. Então, aquilo me doeu muito. E aí foi onde eu comecei a refletir o que eu estou fazendo na minha vida. Porque eu já não estava feliz na minha vida amorosa. Estava totalmente destruída. Por um relacionamento de indas e vindas, traições, tudo isso. Estou dando o maior desgosto para os meus pais. Não me encontrava em nenhuma profissão. Eu não tinha direção de nada. Então, ali foi quando eu parei e pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Me ajuda, eu preciso de ajuda, e eu já sabia onde buscar essa ajuda. Então ali você se viu sozinha com o erro. Sozinha. E aí nesse momento não tinha amigas, não tinha namorado, não tinha ninguém que pudesse mudar aquele vazio que havia dentro de mim, né? E assim, era vergonhoso você falar isso na roda de amigas. Eu sou depressiva. Então, jamais. Então, aquilo ali tinha que esconder. E aí, tanto é que escondia muito bem. Nas redes sociais aparentava uma coisa, só que dentro de casa eu vivia completamente... E você pode fugir e fingir para todo mundo, menos para si mesma, né? Exatamente. Você sabia o que estava acontecendo em você. E é interessante que você falou com Deus e mesmo nesse estágio, Deus te ouviu. Isso foi o que me ajudou. Aí, a partir dali, eu comecei a vir para a igreja, para as reuniões, e realmente eu tomei uma decisão de obedecer a Deus e ter em troca o Espírito Santo e a vida que Ele me prometeu. Aí que vem a decisão, poder da decisão. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu me envolvi. Hoje a gente tem visto tanta tragédia. Menina que morre com 13 anos porque se envolveu com um cara errado. E acidentes, mente, aí vai lá, dá tudo errado. Pancadão. Aqui em São Paulo é muito perigoso, mas é no Brasil todo. Porque o maior perigo não é só a violência social, não. O maior perigo é a pessoa se estragar, a pessoa quebrar a cara, depois ela tenta se matar, é automutilação, é vício, né? Esse não é um problema só do Brasil. A pior tragédia é dentro da pessoa. É espiritual, como você falava, é no mundo todo. Então, você não tem mais tempo para brincar. Vamos ser sinceros aqui a gente pode falar, né? Pode. A gente pode falar, porque quantos exemplos você já viu? E aí você usa essa frase de efeito, eu quero cometer meus próprios erros. Você não tem mais tempo para isso. Acorda. Acorda, FTU. Você não tem mais tempo para errar. Não, você não está na geração que pode errar. Não pode. Não pode. Não pode. Então, esses limites que você quer ultrapassar, que na sua cabeça você já até cruzou o limite. Você está lá pulando a cerca. E lá Salomão deixou escrito, porque ele fez isso e deu muito ruim para ele. Então ele falou lá, não remova os limites antigos que os seus pais colocaram. Então a maioria dos pais hoje não querem colocar esses limites. Querem deixar os filhos fazer a própria vontade, acha que eles já têm maturidade para as decisões, porque quer conservar ali, eu quero ser amiguinho do meu filho. Está destruindo. Destruindo o seu filho. Hoje a gente vê muito adolescente já com a era da internet, ele já é meio famosinho, ele já acha que tem personalidade forte, opinião formada. Já sou influencer. Já tem opinião formada, os pais permitem os filhos terem essa opinião formada, mas é uma opinião tão rasinha, é uma opinião tão casquinha de ovo, né? E o adolescente acha que já pode tudo, então glamoriza, a menina já tem namoradinho, aí a mãe fala não, porque a gente acompanha. Só que essa mente já está sendo bombardeada de desejos, de intenções que vão prejudicar. Então você, adolescente, atento para a história da Pamela, para que você não tenha que sofrer e passar pelo que ela passou, tá? Daqui a pouco ela vai concluir, mas vamos à próxima pergunta que chegou para a gente.
pastor Valdir, eu sou daqui de Itabaiana. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Se poderia gostar de uma pessoa do mundo ou se poderia namorar com uma pessoa do mundo? Pastor Valdo, a pergunta dela foi... Pois é, ela quer saber se pode namorar uma pessoa do mundo. Olha, se você é de Deus, se você tá com o Espírito Santo, como é que você vai considerar namorar alguém que não tá com Deus? Né? Vai trazer sofrimento para você. Você já parou para pensar que quando você vai namorar alguém, tudo que aquela pessoa tem na vida dela vai trazer para você? Então, se ela tem demônio, o que ela vai trazer para você? Se ela tem ódio, mágoa, rancor, o que ela vai trazer para você? Se ela tem vícios, o que ela vai trazer para você? Então, não é uma questão de religião. É uma questão de inteligência. Aquela pessoa ali é legal, ela não é da igreja e tal, mas ela é bacaninha, ela estuda, mas ela não está com Deus. Então, se ela não está com Deus, cedo ou tarde, a tendência é ela me afastar de Deus. Até porque depois eu vou falar para ela vir para Deus, ela fala, não, você me conheceu, eu já era assim. Então você não tem nem credibilidade para defender a sua fé. Então você tem que considerar o seguinte, eu sou de Deus e eu quero uma pessoa de Deus. E Deus, no momento certo, vai trazer essa pessoa para a minha vida. Agora é momento de eu cuidar da minha salvação, cuidar dos meus estudos, de aproveitar o tempo com os meus pais, se tiver irmão, aproveitar para desfrutar, porque a vida passa rápido, cada vez mais rápido. E se quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, imagina quem quer ter um relacionamento com o mundo. Se torna o que de Deus, então? Quer namorar alguém do mundo, você está trazendo o mundo para dentro de você. E essa pessoa não tem limites. Ela não tem o que você tem, ela não tem a orientação, ela não tem a palavra que você tem. Então, o que para você desagrada a Deus, para ela é normal. E aí? Então, e não cair naquela burrada de, não, mas eu vou conseguir trazer ele. Porque no final sempre sempre acontece o contrário. A pessoa que afasta. A pessoa que te afasta de Deus. E você foi sincera com Deus, Pamela, pediu Deus ajuda, Deus te rejeitou. Como é que foi a sua volta para Deus? Em nenhum momento Deus me rejeitou. Quando eu comecei a voltar a vir para as reuniões, a ouvir, né, a palavra de Deus, a me envolver com as coisas de Deus no meu grupo, que eu fazia parte, né, na igreja, ali eu vi Deus me dando mais uma oportunidade. Eu agarrei como se fosse a minha última chance. Eu já tinha passado por muitas situações no mundo, em que até mesmo colocando a minha vida em risco, então, quando eu voltei, ali eu me vi como a minha última chance, e Deus me abraçou. Na minha primeira reunião que eu voltei, Deus já me deu uma paz que eu não sentia há muito tempo. Então, as minhas experiências com Deus, né, voltando às reuniões, assistir, foi o meu combustível para me dar mais força, para eu, de fato, me entregar 100% para Deus e largar toda aquela vida que eu vivia. Então, na época foi bem difícil abandonar o meu ex-relacionamento, porque o sentimento gritava ali, mas eu sabia que aquele relacionamento não agradava a Deus e ele também não queria nada com Deus, então foi onde eu abri mão e comecei a de fato obedecer a Deus e mostrar para Deus que eu queria receber o Espírito dele dentro de mim, que aí ali eu sabia que se eu tivesse o Espírito Santo, eu não teria mais as recaídas e o brilho do mundo não brilharia mais para mim da maneira que brilhava. E aí foi quando recebeu o Espírito Santo. Isso. Quando abriu mão do seu jeito, das suas vontades, aí você conheceu a Deus de verdade. Exatamente. E aí foi quando veio o jejum de Daniel. Eu nunca tinha feito ali de verdade. E foi quando veio esse período, então eu busquei a Deus como nunca tinha buscado. Me analisando sempre para ver o que faltava ainda eu entregar para Deus, para que Ele viesse morar dentro de mim. E ali eu saberia que, ainda que não mudasse nada externamente, mas dentro de mim, mudando a minha mente, aquela força que eu recebi, me ajudaria a enfrentar os problemas. Com o Espírito Santo ficou solteira há quanto tempo? Eu fiquei solteira
Meu Deus. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Quer dizer, o que antes você não conseguia de jeito nenhum, com o Espírito Santo você ficou. Fiquei. Agora tá casada. Casada. Bem casada. Graças a Deus. Servindo a Deus. Isso. Quer dizer, fazer o que é certo não é o mais rápido, mas é o que dá mais segurança. Exatamente. Porque é algo que agora vai durar até morrer. Se fizer o que é certo. Exato. Se continuar fazendo o que é certo, se continuar obedecendo, né? Como o Bispo Macedo fala, eu estou salvo e serei salvo se eu permanecer. Então, pessoal, aqui, ó, comece a ler. Você é tão curioso por namorar? Então comece a ler o livro Namoro Blindado. Comece a vir na terapia do amor. Chega na sua mãe e fala, mãe, eu quero ir na terapia do amor. Olha, você não quer namorar? Fala pra ela, olha. Ó, mãe, eu quero namorar. O que eu tenho que fazer? Se sua mãe não souber te dizer, eu vou te dizer. Terapia do amor, livro Namoro Blindado. Comece a ser responsável com você mesmo. Né? Fica aí uma dica, né, Paty? Comece a cuidar bem de você, ser limpa, higiênica, ser organizado. Porque tudo isso aponta para o que você vai levar para dentro de um relacionamento lá na frente. O primeiro passo que Jesus fala para qualquer relacionamento, primeiro com ele, é negar o seu eu. Não tem como eu me relacionar com alguém se eu não nego o meu eu, é impossível. Então a primeira coisa que você tem que aprender a fazer, primeiro negar o seu eu para seguir Jesus, para fazer a vontade dele primeiro e para aprender a ter um relacionamento no futuro. Começa a negar a sua vontade, negar a sua preguiça, negar o seu jeito de ser, sabe? As suas birras que você ainda dá, parecendo criancinha, mimadinho. Nega o seu eu. Até porque Deus criou o casamento para matar o nosso eu. A Pâmela, que era preguiçosa, agora tem que cuidar do marido. Verdade. Agora agora você sabe o que é um baguncento. Verdade. Agora você... Verdade, ela tá entregando. Verdade, né? É. Seu príncipe Shrek. Você teve que aprender aquilo que você lá atrás não gostava de fazer nem pra você, agora você tem que fazer por ele porque o ama. Exatamente isso. Então hoje matar realmente. O casamento é onde a gente mata de fato a nossa carne, porque a gente faz não só mais pensando na gente, né, mas para agradar o... Hoje eu tentei esconder o meu pedacinho de carne, não deu certo, ele achou. Uai, você escondeu o seu pedacinho de carne, você não tá matando o seu eu. Você tá... Esse assunto a gente vai ter que voltar com esse pedacinho de carne aqui, porque a pessoa tentar esconder a comida pra ela tá pensando no marido, ela tá pensando nela, não é? Verdade. Então, vamos fazer um pode isso, FTU aqui. Pode esconder um pedacinho de carne? Você que não sabe do que a gente tá falando nos episódios anteriores, você só vai achar. Vamos fazer um dia só sobre casamento aqui, o pode isso, FTU, só sobre casamento. Mas veja que hoje a Pâmela, tudo que ela lá atrás atropelou, só fez mal a ela. E tudo que ela soube respeitar as etapas, hoje abençoa. Hoje o seu casamento te dá paz, te dá segurança, né? Sim, não tem coisa errada. Existe a fidelidade, o respeito, né? O temor a Deus em primeiro lugar. Então, se eu quero agradar a Deus, eu não vou desagradar o meu marido e vice-versa. Qual o nome do seu marido? Luiz. Luiz, tá vendo, Luiz? A Pâmela, Deus preparou para você. Eu tenho certeza que Deus faz isso, né? Deus jogou o seu passado fora, te fez uma nova criatura e te deu uma nova chance. Sim, Deus é perfeito. Porque eu nunca imaginei viver a vida que hoje eu vivo. Quando eu vivi aquela vida doida, eu achava que para mim não tinha saída, que ali ia ser o meu fim. Mas Deus, a partir do momento que eu me entreguei para Deus, decidi mudar, Deus fez tudo novo e muito melhor. Ele faz tudo muito mais do que pedimos, pensamos, sonhamos e esperamos. Olha, dá até para fazer uns 10 episódios de namoro, o assunto rende, né? Rende mesmo. Você gostou? Então, assista a Escola do Amor todo sábado. Você gostou? Então assista de novo o episódio de hoje. Mas a dica fica aí, ó. Livro Namoro Blindado para você investir em si mesmo. E não é feio você ler o livro Namoro Blindado, não. Ao contrário, é muito lindo. Tem gente que fica com vergonha, põe capa de jornal aqui, de papel de pão, né? Quer dizer, você não tá pronto para namorar. Se você não é homem nem mulher para assumir que você quer namorar, então você não pode namorar. Verdade. Né? Tem que ter coragem. E para você que já está
namorando escondido, você que tá aí, se envolveu um sentimento que tá te matando, te machucando, faça como a Pamela. Ela falou, olha, eu tive que entregar. Entregou que nem era seu, vamos falar a verdade. Verdade. Nem seu era, vivia te traindo. Nem era seu, mas você tá aí, segurando esse crush, esse sentimento, achando que é a coisa mais importante da sua vida. Não é. Não é. O mais importante da sua vida é o amor. E o amor você só conhece em Deus. E o mais importante da sua vida é a sua vida. Você tem que dar valor à sua vida. Se você está num relacionamento que já te fere, que te machuca, você tem que pedir ajuda. Converse com seus pais, converse com o conselheiro do FTU. Não fique conversando com o amiguinho aqui, ó, que tá lá as duas no fundo do poço, uma tentando ajudar a outra. Fala aqui, ó, pra cima, fala com Deus, fala com alguém que vai te ajudar. Fala com Deus, fala com o conselheiro, tá? Ajuda se busca na vertical, você busca ajuda na horizontal, não. Tá certo, galera? A gente vai ficando por aqui. Pamela, obrigado por vir fazer um bate-papo com a gente aqui no Pode Isso FTU. Obrigada, senhores. A gente vai chegando ao final do nosso episódio. Quero deixar para você a dica de hoje do univervideo.com. A gente vai estrear aí a Rainha da Pérsia. Fala de vida amorosa também, né? Tem uma história de amor lindíssima. Lindo mesmo. E a produção, pelo que a gente viu já no trailer, tá surpreendente. É a história da Radassa e do Assuero? Da Esther, né? Da Rainha Esther e do rei Assuero, Xerxes. Não é anti-Xerxes, nem Artaxerxes, é Xerxes. Mas, independente do rei, a história de Esther mostra exatamente tudo o que a gente falou com você aqui hoje. Alguém que soube esperar, guardar o momento certo e sacrificou a própria vontade. Então não perca, você que tem o univervideo.com, assista. Se você ainda não tem, assine, porque vai começar primeiro no univervideo.com a história da Rainha da Pérsia, a famosa Esther, tá bom? Que Deus abençoe a todos, a gente se vê aqui no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!